Salve, salve, simpatia! Sejam todos muito bem-vindos ao Take 3 Podcast. Estamos aqui de novo, não estamos? É nós. Estamos juntos misturados. E aí, Papito? Vamos agradecer, começar agradecendo logo. Os patrocinadores. Quem derrama o gagal, não é isso? Chama. Então, Japão, né? Japão, Hope Studio Cast. Hope Studio Cast. De cadê Japão? Já conta aí? Salve, salve, tô aqui. A voz dele Lombardi. E a imagem não aparece? Não aparece, Não, mas a gente ainda vai colocar um drone ali pra pegar ele. E aí, a gente tem também aqui o apoio incondicional do curso do Zé Drone. Curso Pilotagem Drone, você que quer aprender a pilotar um drone de forma profissional ou recreativa, venha participar conosco. Precisa ter drone, não? Não precisa ter o drone. Ó, que Disponibilizamos massa. todos os equipamentos. Tem simulador? Simulador para o aluno treinar. É caro, que eu preocupo logo com isso, viu, Zé? Baratinho, ainda divide no cartão. Bora fazer o curso do Zé Drone, então. Casa 9 Filmes. Casa 9 Filmes, a entrega mais rápida do sul da Bahia. Editando, filmando, como Filmou, editou, já mandou pro cliente. entregou. O cliente não tem aprova negócio na de hora. demais na hora. Casamento tá acontecendo, o cara já tá aprovando ali. Falou sim, o vídeo já tá na tela. É barril. É barril dobrado. E hoje temos um convidado muito especial, Zé. O convidado veio de longe, viu? Veio de longe. Veio de longe e tá perto da gente. Veio de onde? Porque tem muitas cidades que ele já passou. O homem correu aí, trecho. Correu trecho. Correu trecho e veio para onde? Itabuna, Bahia. Sul da Bahia. Então apresenta ele aí, Zé. Meu amigo Juca Badaró, seja muito bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo, Juca. Obrigado. Poxa, estou muito feliz aqui de ter sido convidado aqui por vocês. Júnior, você, Alisson, prazer estar aqui. Honra toda nossa. Vai ser bacana aqui bater esse papo visual aí. Ô Zé, a dificuldade agora vai ser apresentar o currículo do rapaz. O currículo do rapaz, eu fico aqui rodando, ó. Rodando 8 páginas. Não para não, irmão. Mas dá pra fazer um resuminho. Uma frase, uma sinopse aí. Então a gente quer que acha da gente perguntar a Juca, né? É melhor a gente saber dele. Juca, fala um pouco de você. O que é que Juca já fez? Quem é Juca Badaró? E o que é que Juca, por onde Juca já passeou nessa Bahia e por esse mundo aí também? Rapaz, você pergunta difícil aí. Tá vendo? Por onde começar, transferir a dificuldade que era falar de você. Jogou pra ele. Mas vamos lá, cara. Enfim, sou um apaixonado. Pra mim é um prazer falar de audiovisual, falar de televisão, falar de cinema. É a minha vida desde sempre, né? Então, assim, pra mim é sempre bom falar disso, dessa linguagem que me toca tanto. E tem construído a minha trajetória, né, ao longo desses anos. Mas eu sou um cara do audiovisual, da imagem, do som. Já passei por... Eu estava até brincando aqui antes da gente começar a gravar. Essa é a 7ª televisão que eu estou, né? Eu estou na Cabralha. Atualmente estou como gerente de jornalismo da TV Cabralha. Uma emissora importante aqui para a região. 37 anos, né? Fez o ano passado. Mas já passei por 6 anteriormente, né? Record, Globo, TVE, Bandeirantes, enfim, várias. Estrada longa, televisão Zé. pública de Angola, do outro lado do Atlântico, fui para Angola e Luanda. Então é isso, e tô aqui, vim parar em Itabuna, que na verdade é um retorno, né? Porque minha família toda é daqui, Sim. né? Uma parte de pai toda daqui da região de Itabuna, de Ilhéus. Eu estudei aqui no AFI 3 anos, nos anos 80 ali. No início da formação infantil, aí depois fui para Salvador, mas sempre vim aqui na região passar as férias. Minha avó morava em Ilhéus, tios e tal, primos, então é um retorno para casa de uma certa maneira. Origens, né? É um retorno às origens. E a gente fica feliz, né, Zé, de ter alguém que bebeu de outras fontes e traz toda essa bagagem para uma emissora também, como você disse, muito importante para a nossa região. É isso? Uma referência, né? Porque se você for analisar aqui a passagem que Juca fez, né? Angola. Eu quero que você fale um pouco também dessa experiência aqui pra gente, né? Lógico, contando aí suas dificuldades, né? Uhum. E esse retorno, eu quero saber o seguinte: você saiu aqui da região, não sei se você já era criança, já era fase adulta, mas quero que você fale o seguinte: o que é que você percebeu de diferente nessa saída, né? Quando você voltou, alguma coisa que te impactou quando você retornou? Cidade completamente diferente, é outra Itabuna, né? Assim, impressionante. Eu saí daqui, obviamente, criança ainda ali, né? Pré-adolescência, vamos dizer assim. Fui estudar em Salvador e tal, mas como eu disse, voltava aqui sempre. Em 2012 eu tive que fazer uma campanha política e só de 2012 para 2024, foi quando eu voltei, né? Cheguei aqui em abril do ano passado. É outra Itabuna, assim, a cidade completamente diferente, né? Assim, em todos os sentidos, né? Isso me impactou muito, assim, foi uma coisa que me falei, poxa, Itabuna tem uma coisa aí que
que está diferente. A cidade a imagem da cidade, a urbanização da cidade, as pessoas estão, né, o movimento do próprio audiovisual está mais profissional. Eu senti essa diferença e isso me impactou muito e me deixou feliz, né? Ao mesmo tempo também de poder voltar e de certa maneira encontrar um cenário muito mais interessante, né? Do ponto de vista não só da cidade em si, né, dos equipamentos públicos e tal, mas também do mercado audiovisual, né? Das pessoas que estão fazendo, você, Júnior, e outras pessoas que estão trabalhando com cultura, com teatro, com cinema, né? E na televisão também. Sim. Então, assim, foi positivo o impacto, né? Que bom, né? A gente sabe que é uma cidade como todas as outras cidades que tem pontos a serem melhorados, mas a gente também reconhece que existem pessoas que colocam a cidade para frente, né? Haja vista assim, do trabalho de Zé, que se destaca muito aqui na parte do audiovisual. E eu queria perguntar a você o seguinte: você passeou por outras TVs, eu falo passeou, mas assim, esteve, né, em outras emissoras. No que tange ao compromisso de levar a boa informação, a notícia da melhor maneira possível, Itabuna, ela se equipara a esses outros lugares que você passeou? É o compromisso do jornalismo e não de um regionalismo jornalístico? A pergunta dele é boa e difícil de responder. Eu espero que eu consiga responder. Mas, assim, sim e não, né? Eu acho assim que o jornalismo, ainda que haja um esforço do jornalista em ter um compromisso, vamos dizer assim, com a imparcialidade, com a legitimidade da notícia, com a verdade da informação, o jornalismo também ele parte de interesses, né? De onde ele é produzido, né? Nessa trajetória, eu dei aula também de jornalismo na Universidade Federal lá do Recôncavo, em Cachoeira, os cursos de jornalismo, de publicidade e de cinema. E eu falava isso aos meus alunos, né? Tem uma disciplina lá, Teorias da Comunicação, que eu falava isso sempre. Toda comunicação é interessada, portanto, ela não pode ser imparcial. Ela sai de um ponto em que ela tem um interesse. Tem um interesse, né? Tem um interesse por trás. Seja o interesse do patrão, seja o interesse do político, seja o interesse de quem paga para aquele jornalista, de quem mantém aquela estrutura de comunicação. Claro que o jornalista também tem, do outro lado, ele tem que brigar para que ele consiga, de fato, priorizar o público, aquele que está assistindo ele, né? Então, ele tem que brigar pela verdade sempre, né? Pela notícia verdadeira, legítima, com fonte. Em tempos de internet, em que qualquer pessoa dá uma notícia, o trabalho do jornalista cresce muito mais, né? Quer dizer, a responsabilidade dele cresce muito mais. Tenho visto que Itabuna tem pontos, nesse sentido que você pergunta, pontos positivos e pontos negativos. Como uma cidade do interior, ainda carrega um pouco, talvez, daquele coronelismo antigo, né? Em alguns veículos de comunicação, não preciso citar quais, mas ainda carrega um pouco disso, mas, ao mesmo tempo, tem uma certa liberdade. Então, eu acho que está equilibrado, né? Mas o mercado aqui de audiovisual em Itabuna não deve nada, por exemplo, a outras regiões da Bahia ou até de outros estados do Brasil. Assim, tem sido feito um esforço nesse sentido, de cada vez mais ter um jornalismo forte, com dinamismo, mas também com credibilidade e com respeito ao público, sobretudo, que eu acho que isso é o mais importante. Importante. Esse é o esforço que a gente tem que fazer. A gente tem que brigar com esses outros interesses para defender o nosso produto, que é a notícia, né? Digamos que é um cabo de guerra, o jornalismo está ali no meio. Está no meio. Vai um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. E aí a gente vai tentando... O equilíbrio. Equilibrar. O caminho do meio, né? É verdade. Zé? Então, você falou essa questão aí das pessoas aqui da região, essa questão do audiovisual. A gente tem exemplos próprios aqui, pessoas locais, né, Fagundes, que saíram e estão super bem, assim, saíram do Itabuna é um grande celeiro, né? Itabuna é um grande celeiro de talentos. A exemplo do nosso amigo, mandar um abraço. Quem? Lavinsky. Diego Lavinsky. Você viu, tava tirando onda lá em... Porto Seguro. Não, lá... Las Vegas. Las Vegas, foi andando de carrão. Eu falei, mas rapaz... Mas essa família Lavinsky também não é brincadeira. Não é brincadeira, não. É outro japonês e o Japa. É o outro japonês. Lavinsky... O cara que ostenta mais café que eu. Esse inclusive, mesmo. era pra ele vir Era aqui. pra ele vir aqui, só que ele deu um bolo na gente. Praia. Ele só quer saber de praia. Tava com a madame dele. Então pode, tá liberado, meu patrão. Tá Mas liberado. por que eu usei o exemplo do Diego? O Diego esteve conosco, que trabalhou
E hoje está super bem, justamente por essa criatividade dele, por esse talento no audiovisual, onde ele foi destaque e uma empresa internacional contratou e hoje ele despontou. O cara, ele coordena toda a parte artística da Muscle Contest, que eu acho que é uma das maiores empresas. É a maior. É a maior, né? É a maior. De bodybuilder, né? Eles têm aqueles campeonatos, né? Transmissão dos campeonatos e tal. E aí o cara, ele se destacou nisso. Mas assim, a gente gosta de valorizar os pratos da casa. Né? Assim como você foi e retornou, a gente tem muita gente assim, né? Verdade. E ainda muita gente querendo sair, né, Fagundes? Olha eu aqui. Me chame. Quer ver eu ir, me chame. Não, mas assim, eu tô agora, depois que passei a trabalhar mais, aí eu tô indo para as outras regiões, exemplo, Conquista, né? Sim. Teixeira. Então a gente percebe essa cultura, onde chega sempre o cara. As pessoas olham assim, oxe, esse cara é de Itabuna aqui. Sim. Tem aquele preconceito, né? Mas isso é muito legal, né? Agora tem um detalhe, viu, Zé e Juca? Eu vejo que as dificuldades que a gente passa aqui, por não ter equipamento, por não ter acesso a muita coisa logo em relação a outros centros, isso faz da gente mais habilidoso, talvez, ou igualmente habilidoso, do que pessoas de grandes centros. Sim. Né? Quando a gente sai daqui para produzir em Salvador, quando a galera vem produzir aqui, um exemplo só, os caras ficam meio viajando assim. Eu não sei se é porque eles já esperam encontrar um bocado de índio aqui, eu não sei como é. Mas eu sei que a gente chega, monta o setup e faz tudo. Os caras achavam que, rapaz, e aí, vai gravar de Black Magic? Mas não, a gente grava também e tal. Então, acha que, não sei se é um preconceito, não estou falando só de Salvador, mas de quem vem de fora, né? Sim. Tem essa visão. Conceito mesmo, né? Então, assim, a gente está preparado por conta das dificuldades também, né? Porque, por exemplo, Itabuna veio ter, vou chutar aqui uma câmera, a FX30 mesmo. Só produtoras tinham FX30. Hoje os meninos estão com a FX30 aí, facinho, quebrando e amassando. Né? Mas é isso. Então, essas dificuldades forjam também o bom profissional, né? Perfeito. Eu acho que é por aí. Quem está acostumado ali com a adversidade, né? Também quando chega num cenário propício, mata pau, né? Mata pau. Joga para cima. Fica mais fácil de Fica mais trabalhar. fácil. Fica mais fácil. Ô, Juca, e a questão do cinema? Você passeou também, né? Realizou roteirista. Muitas coisas importantes na área do cinema. Para mim, assim, eu tenho um bocado de perguntas para fazer na área de cinema. Por exemplo, vou começar pelo curso de cinema. Como é esse curso de cinema? Ele é prático também? Os caras operam? As pessoas operam? Elas fazem todo esse processo? E aí já vou emendar uma outra pergunta. Essa estética do cinema, o que é que faz, assim, para quem está assistindo, para quem não conhece nada de cinema, que a gente não tem um curso de cinema na região, a gente tem rádio e TV, né? Como explicar para as pessoas essa estética de cinema para uma estética, sei lá, de documentário, que talvez não seja cinema, nem sempre é cinematográfico, né? Como se aplica essas estéticas, né? Como que isso o consumidor leigo, acaba percebendo, ó, isso é cinema, ó, isso aqui é um documentário, ó, isso aqui é uma reportagem, né? Pronto. Essas fronteiras, é uma pergunta interessante a sua, porque essas fronteiras estão cada vez mais diluídas, né? Com essa coisa do vídeo, de internet, de imagens nas redes sociais, isso está cada vez mais diluído. Tudo é audiovisual. O cinema ainda tem aquele certo glamour, né? De, eu faço cinema, quer dizer, é uma espécie de audiovisual melhorado, superior. Sim, né? superior. Eu não vejo dessa maneira. Não vejo dessa maneira, gourmet. Eu acho que tudo é audiovisual. Claro, o cinema é um tipo de linguagem, né? Eu tive contato com o cinema quando eu fui para Angola. Eu estive em Angola em 2006 a primeira vez. Imagina, 2006 já tem bastante tempo. Faço os cálculos aí. Eu era repórter da Record em Salvador. Estava trabalhando já há um ano e pouco lá como repórter. Recebi o convite para ir para lá. Fui para lá para trabalhar para uma televisão pública, uma espécie de TV Brasil lá do governo. Diz que o pessoal paga bem lá, né? Pagava em dólar na época, então estava ganhando bem, assim. Aí eu larguei tudo que fala aqui no isso Brasil. aí, Angola nem se falava, naquela época você não tinha nem Google para Era saber. tipo na reconstrução dela. Na reconstrução do país, você imagina que Angola viveu durante 30 anos uma guerra civil. Quando eu cheguei, o Tratado de Paz tinha sido assinado em 2002. Então, quando eu cheguei, tinha 4 anos só de Tratado de Paz. O país estava destruído, não tinha estrada, não tinha escola, não tinha hospital, não tinha ponte. Então, chegou o pessoal da comunicação junto com o pessoal da engenharia e arquitetura, brasileiros também, Odebrecht teve uma presença marcante lá. Então, chegou todo mundo para trabalhar nesse esforço de reconstrução do país. Então, quando a gente chegou lá,
eu comecei a ter contato com o pessoal dos angolanos, jornalistas, mas também com o pessoal de cinema do Brasil, que foi para lá a convite do governo para fazer publicidade, fazer o material todo de comunicação do governo. E aí que eu tive maior contato com a linguagem do cinema, né? Tinha uma galera que tinha estudado em Cuba, na escola de Santo Antônio de los Baños, né? Que é uma referência, internacional, Exato. inclusive. É melhor do que vários cursos de cinema do que da Europa, Verdade. dos Estados Unidos. Tem Flávio Rebouças, que estudou lá, aqui da UESC. Isso. Então, os caras tinham uma visão assim, de audiovisual completamente... Eu era repórter, não tinha uma noção ali de enquadramento, de câmera, mas não tinha, assim... Muito novo também. Então, quando eu tive contato com isso, falei... Quando eu voltei para o Brasil, eu ganhei uma grana, aí dei um giro lá para a Europa, fiz um mochilão, não sei o que. Quando eu voltei, eu falei, não quero fazer jornalismo mais. Quero fazer cinema. E aí eu comecei, né? No esforço de projetos, me juntar com a galera também que fazia e tal. Essa mudança de jornalismo para cinema, você pensou em grana? Você pensou em realização pessoal? Realização pessoal. Assim, eu achava que ia ser uma coisa que ia me dar bem, no sentido de me sentir bem. Massa. Né? E, ao mesmo tempo, manter ali a vida medianamente tranquila. Chegando no Brasil, vi que não era tão fácil, né? Chegando aqui lá, 2007, 2008, vi que não era tão fácil. Acabei voltando para o jornalismo, mas fazendo sempre de paralelo o cinema. Em 2010, mais ou menos, com essa coisa das câmeras digitais chegarem e tal, eu me juntei com uma galera de Salvador, fiz meu primeiro curta de ficção. Esse curta pipocou nos festivais. Que massa. Foi selecionado em vários festivais. Diz o nome aí pra galera. O Filho da Atriz. O Filho da Atriz. Filme de ficção. Eu escrevi o roteiro, fiz a direção, e aí uma amiga era produtora, o outro era um ator, era um amigo meu, a menina... Tudo com recurso próprio. Tudo com recurso próprio. A gente teve só apoio na época da Dimas, que eu nem sei se existe mais a Dimas. Eu acho que existe. Que é a diretoria de audiovisual do governo. Eu acho que existe. Da Secretaria do Estado lá em Salvador. Era ali na Biblioteca dos Barris. Eles tinham uma estrutura ali embaixo. Eu acho que mudou o nome, eu não sei como é que está hoje. Mas eles emprestavam os equipamentos. Então a gente fez o filme, não tinha recurso e tal. Fez o filme com o equipamento da Dimas. Filmamos e tal, finalizamos. E o filme ganhou, assim, vários festivais. E aí foi que deu uma estimulada. Aí, vamos fazer outros e tal. E aí eu comecei, né? Pouco a pouco a fazer. Quando foi em 2014, voltei para Luanda, em Angola, para trabalhar com jornalismo. E aí, como eu já tinha essa bagagem do cinema, eu encarei lá um projeto de fazer um documentário lá, que se chama As Cores da Serpente. Existia um grupo de grafiteiros em Luanda, eram artistas plásticos, que eles queriam fazer uma intervenção numa serra que ficava a sul do país, a cerca de 900 quilômetros de Luanda, a Serra da Leba. Nessa serra existiam uns paredões, que eram muros de contenção, né? A serra construída na época colonial tinha uns paredões, e esses paredões estavam todos pichados, com escritos de gangues e tal. As coisas de picho e tal. E aí esses grafiteiros de Luanda falaram, não, a gente quer fazer grafite aí. A gente vai pintar tudo de branco e a gente vai fazer uma intervenção de arte. E eram 6 mil metros quadrados. E eles fizeram tudo com guindaste, com praticável, com tipo aquele cobra, né? Tipo cobra. Exatamente. É um puta projeto que se tornou a maior intervenção artística de África a céu aberto. 6 quilômetros. E eu fui acompanhar. E eu acompanhei filmando. Fiquei um mês com eles filmando lá. Eu, mais 2 brasileiros. E aí a gente fez As Cores da Serpente, que é o primeiro documentário gravado em Angola a entrar no circuito comercial do cinema brasileiro. Porque a gente ganhou um edital aqui da Ancine para circulação. Então o filme rodou em 6 capitais do Brasil, né? Na época, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Salvador, Recife. Rodou bem, hein? E rodou bem, em Porto Alegre. E aí, doideira, né? E por que esse título, Juca? As Cores da Serpente, por quê? Porque a serra, quando você olhava ela de longe, da estrada, ela parecia uma serpente cravada, né? Na rocha, assim, né? Entendi. E ela era toda pintada. Tá. Aí As Cores da Serpente, aí ficou esse nome. E aí, depois desse filme, eu acabei fazendo Mushima, que é um curta-metragem que acompanha a maior manifestação religiosa lá de Angola, que é uma manifestação católica, no Santuário de Nossa Senhora da Mushima. E aí fui fazendo outros projetos, né? E aí a coisa do cinema foi sendo mais natural e eu fui cada vez mais me afastando do jornalismo. Aí eu já não fiquei... Tanto que eu fiquei mais de 10 anos afastado do jornalismo. Só fazendo cinema. Morei um tempo na Chapada Diamantina, em Lençóis. Morou não, passou, tirou férias, né? Na Chapada, né? Que ali não tem como trabalhar. 7 anos trabalhando numa produtora lá de cinema. Projetos também lá na região.
tanto de produção, mas também de formação audiovisual Sim. e exibição de cineclube, né? Sim. Fiz curadoria, Sim. enfim. E aí o jornalismo meio que ficou meio De lado. de lado. E aí, em 2019, 20, paralelo a isso, eu estava fazendo já meu mestrado, doutorado. Eu fui dar aula na FRB, aí foi que eu mergulhei um pouco nessa coisa da linguagem, da estética do cinema, né? Que eu pude aprimorar esse olhar para o cinema, dando aula e estudando também, né? A academia, embora ela seja uma coisa burocrática, às vezes chata, mas ela é importante para a gente ter repertório na hora que a gente vai abrir uma câmera, né? Uhum. Porque quando você estuda os movimentos artísticos, cinematográficos, as escolas de cinema, as vanguardas, a estética do cinema, quando você pega uma câmera, você já pega uma câmera com um olhar mais crítico, né? Um olhar mais... Então, isso serviu também para... Quando eu for escolher abrir uma câmera, eu já ia com mais cuidado, pensando em algumas referências e tal. Isso tudo foi me dando uma formação bacana e na faculdade foi que a coisa deslanchou mesmo, assim. E hoje em dia o cinema tá de lado? Não tá, não. Tá Tá sempre não. presente ali de alguma maneira. E hoje está no jornalismo. Tem né? alguma Tudo coisinha aí de Jorge tem Amado, eu ouvi dizer alguma coisinha de Jorge Amado sim. aí, que ele tá... Quem sabe? É um sonho, né? Assim, filmar alguma coisa de Jorge Amado. Jorge Amado Isso é interessante. é uma coisa que faz parte também da minha E formação. você tá aqui, né? Você tá Eu na... tô aqui, né? O cara Muita coisa nasceu aí, aqui em Ferradas. Ferradas. Exato. Muitos se falam que... Tinha aquela polêmica de Ilhéus. Diz que é de lá, mas eu digo que é daqui. É daqui. É daqui. Tem o Terras do Sem Fim, um romance do Jorge, de 1942, que fala de meu avô, né? Meu bisavô, na verdade, Juca Badaró, né? Meu nome é em homenagem a ele. Olha aí, Os velho. Coronéis do Cacau. Rapaz. Tá lá no Terra Sem Tá Fim. Quem lá estiver no- assistindo, vai lá dar uma folhada no Terra Aí, Sem meu Fim. que você irmão, vai eu ver com lá. meu nome lá no Terra Sem Fim, eu nem olhava pro lado. Eu só, bom dia, eu não quero falar com O homem você. coronel do Cacau. Rapaz, No passado. tem que ver se o contra-cheque tá igual de coronel, né? Não tá, não. É isso. Ô, Juca, o cinema não tá de lado. E quais são os próximos projetos aí pra cinema? Então, aí dessa parada, né? Em abril no- vim aqui para Itabuna e trabalhando aí na Cabralha como... Já não tem um tempo, né? É. Júnior já trabalhou lá, sabe? Você também Jornalismo já fez. Jornalismo, ele suga a gente de alguma maneira, né? Então, assim, não tenho... Confesso a você, não tenho nenhum projeto. Tenho várias ideias, Sim. mas nesse momento não estou fazendo nada nesse momento, né? Uhum. Estou dando um apoio a alguns projetos de formação de audiovisual no interior, na Chapada, alguns amigos que eu tenho lá ainda. Então, eles dou consultoria, né? Sim. Para formação de roteiro, de direção de cinema também, né? Direção de ator, essas coisas. Uhum. Mas, assim, projetos meus, nesse momento, não estou... Por enquanto? Nada. Por assim. enquanto, Mas nada. tenho várias coisas na gaveta aí. A gente sempre tem, né? Uma Sempre coisinha tem. na gaveta. Inclusive, eu acredito que quando você veio para cá, para a região, algumas ideias também reacenderam, chegaram. A gente que é da área do audiovisual é muito criativo. Qualquer coisa a gente já imagina gravar ou roteirizar algum tema. E eu acho que logo deve estar saindo Vai uma surgir ideia da qualquer coisa aí, cabeça aí. A ideia de Jorge Amado não Não é ruim não, né? O negócio é conseguir os direitos com a família pra filmar, né? Isso aí. Mas é um outro... Nada é impossível. Nada é impossível. Quem sabe? É possível. Japão, meu amigo Japão, manda uma aí pra gente. Japão hoje Japão tá já tá calado. meio calado. Hoje Tomou chá, foi? Peguei um café pra ele. Hoje eu tô só prestando atenção. Tô igual uma coruja, de olho aberto. Né? Mas é isso. É isso. Show de bola. Juca, uma outra pergunta que eu queria... sim, complementando só a questão da estética, o cinema, desde que praticamente nasceu, ele filma, tecnicamente falando, 24 frames, né? Aquela coisa 4 toda. quadros. Também faz parte dessa estética, né? Do wide, super wide e tal. Eu queria... Como é que você vê o cenário cinematográfico da Bahia, mais especificamente do sul da Bahia? Assim, eu estou perguntando porque é o seguinte, a gente tem hoje o Cine Movimenta Centro, Sim. né? Que é um projeto espetacular e que a gente chega lá, a gente quase não vê Baianos, né? não vê pessoas para assistir. Não vê pessoas no público. Então, assim, é um projeto que foi contemplado, acho que pela Lei Paulo Gustavo, R$1.300.000, em que o projeto se propunha a instalar salas de cinema com telão e som de qualidade nos lugares. E quando o projeto encerrasse, aquela estrutura fica para a cidade. Só que você não vê O público. o público, né? O cinema que a galera consome é o cinema comercial, é o que aparece na mídia e tal. Você acredita que é uma questão de educação?
de cultura, que está um pouco ligada assim, né? Porque o cinema... Ou você acredita que é falta de incentivo na questão da publicização, entre outros? Eu iria mais por aí. Eu acho que é um problema de distribuição. O Distribuição. cinema brasileiro ele sofre de um problema, que é um problema desde o cinema novo, por exemplo. Desde quando o Glauber estava fazendo os filmes dele lá, Sim. e depois a geração do cinema underground e tal, é a distribuição. Você tem um incentivo, hoje a gente já se tem, né, com a retomada do cinema brasileiro lá depois de Central do Brasil. Hoje a gente está vendo Ainda Estou Aqui, né, toda essa repercussão do filme do Walter Salles e tal, mas assim, a gente tem um problema sério, grave na distribuição. O gargalo do cinema brasileiro hoje é a distribuição. Você tem recursos, editais, várias coisas para produção, mas você tem muito menos para circulação e para distribuição. E você tem muito menos ainda para publicização, isso que você falou, desses filmes. Então, por exemplo, por que eu Ainda Estou Aqui está tendo essa repercussão toda? Porque teve dinheiro para gastar em publicidade. Não é porque o filme é excelente. Eu nem vi o filme ainda. Imagino que seja. O Walter é um diretor conceituado e tal. Embora não seja muito o meu que eu penso de cinema, mas entendo que é um diretor bom e que os filmes dele são razoáveis, né? Mas, assim, o que eu estou dizendo teve publicidade. Então, assim, sei lá, ele filmou, vamos dizer que ele tenha filmado com 20 milhões. Né? Chutando aqui, talvez tenha sido muito mais. Ele gastou quase isso, ou pelo menos uma parte disso, em publicidade. Muito dinheiro, hein, Zé? E publicidade não só brasileira, internamente, mas em lobby, em festivais na Europa, em festivais internacionais. O próprio Oscar se derrama muito dinheiro ali. Só de aparecer ali uma reportagem que foi indicada... É muito menos mérito e muito mais publicidade, muito mais dinheiro. A gente vive uma sociedade capitalista. O que move isso aqui é dinheiro. Entendi. Em resumo, é isso. Então, assim, a gente tem diretores excelentes que não são vistos. Você teve um caso, por exemplo, que foge dessa curva, que é o caso do Bacurau, do Kleber Mendonça Filho, lá do cineasta pernambucano. O Bacurau, ele meio que é um ponto fora da curva, né? Ele tem um filme ali ligado a um cinema de arte no Brasil, ali de um movimento ali em Pernambuco, que é um estado que soube, diferente da Bahia, investir em produção, mas também em distribuição. O Kleber, com pouco dinheiro, ele conseguiu meio que furar a bolha e o Bacurau virou um fenômeno, né? Na época, não sei se isso aqui como é que chegou em Itabuna, mas eu lembro que eu estava na época em Lençóis e o filme era uma loucura, todo mundo queria ver e tal. A gente tinha um cineclube lá, a gente acabou trazendo. Falei com o Kleber na época, falei, Kleber, quero trazer o filme para cá. A gente conseguiu levar o filme lá para Lençóis, botou no teatro lá, botou uma tela. Mas o filme teve uma repercussão muito grande. Trouxe o Kleber, que era um diretor de cinema de arte pouquíssimo conhecido por um grande público, num cara razoavelmente conhecido. E o Bacurau, então, ficou conhecido, virou meme na internet, recortes nas redes sociais e tal. Então, assim, o problema é a distribuição. Essa distribuição, a gente consegue repartir ela em que etapas, assim? Sala de cinema. Sala de cinema, cineclube não. Porque sala de cinema... Mas imagina, assim, você faz um filme hoje aqui em Itabuna, sei lá, vocês dois montam um roteiro, ganham um edital para produção, um baixo orçamento de 1 milhão, 2 milhões. Você vai receber esse dinheiro, mas para distribuir você não recebe, você não ganha o edital. Seu filme vai morrer em festival. Entendi. Em mostra de cinema. Ele vai morrer lá. Mostra de cinema e festival tem no máximo 1.000 pessoas que assistem. É isso que você falou. Vai aqui nas sessões do Cine Movimento, você vai ver lá. No dia que encher muito, vai ter 100. Você somando isso aí, seu filme que você gastou 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, que é baixo orçamento, né, considerado baixo orçamento, ele vai ser visto por 1.000 pessoas. Se você não tiver 2, 3 milhões também para gastar com publicidade e com pagar a sala de cinema, quando você vê a sala de cinema do Brasil, as grandes salas, né, 80%, 90% é filme de fora. Verdade. Sobretudo dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele tem dinheiro para pagar. E o cara que exibe, ele precisa viver. O cara dono da sala de cinema, o cara é ruim? Não, mas ele também está sobrevivendo numa sociedade capitalista. Ele precisa também pagar as coisas dele, né? E assim como o jornalismo, assim, que... sei lá, a emissora precisa ter tanto por cento de conteúdo local, não tem essas regrinhas aí nas emissoras, tem que ter uma parte local, outra parte... O cinema, ele teria também essa... Tem também essas leis, mas o que impera no final é a grana. Não, e grana. Se você observar, tem filme americano também que tem uma publicidade grande, orçamentos enormes e flopa. Flopa. Também. A obra também não é lá grande coisa. É isso. E às vezes um filme de baixo orçamento que tem uma história bacana, ele consegue dar lucro mais do que um Aquaman, do que um que não é a regra, né? Quer dizer, aí tá falando de exceção. A gente tem um fenômeno também, né? Que foi o Tropa de Elite. Isso. O 1, né? Quando Tropa de Elite.
foi Alto furou da a bolha, né? Que Compadecida. foi... Eu diria até mais, vamos voltar, o Cidade de Deus, né? Cidade que é de até Deus, um sim. pouco anterior, que também foi um... Foi mas massa. também teve grana para Sim, publicidade, sim. né? Na época, acho que eles gravaram com 8 milhões, mas teve muita grana para publicidade, tinha um lobby também da Globo Filmes, né? Então tem toda uma estrutura Uma cadeia comercial, Sim. produtiva Por e trás, capitalista por trás, Sim. né? Que é diferente do Vitor Aziz, né? Que é o cineasta Sim. aqui de Itabuna, pegar, ganhar um edital e até fazer o filme, aí o filme dele vai parar no festival. No máximo, se ele conseguir ganhar um festival de São Paulo, do Rio, lá, uma janela, ele vai ter 5 mil pessoas que assistiram, mas não passa daí se não tiver dinheiro. Então, o gargalo é distribuição e circulação. É Aziz grana. está lá no nosso grupinho, né? No grupinho dos dois. Tá. E não é muito diferente da indústria fonográfica também, Não é né? muito Que diferente. hoje quem está no top 10 ali do Spotify e outros streamers tudo que patrocinado. derrama o gagal, né, pai? É. Faz os recortezinhos, hoje tá funcionando desse jeito. Não deveria, porque quantos talentos a gente deixa de assistir nas telonas, Sim. né? Porque e os melhores filmes não estão nas salas de cinema, estão nos festivais. Tem nos né? festivais, Assim, é. a gente que gosta de cinema, Sim. que gosta de audiovisual, você vai ver filmes excelentes que ninguém assistiu. É. Né? E essa questão do apoio, por exemplo, o Cine Movimenta, como é um projeto que as pessoas têm acesso gratuito aos filmes, porque as TVs, por exemplo, que é quem detém um certo poder de publicidade, não apoiam continuadamente, né? Tipo assim, mostrando... Tem lá um percentual também de serviço público, de utilidade pública. Botar lá, ó, essa semana vai ser tal filme e tal. Eu não sei por que as coisas não acontecem dessa forma. Eu fico assim pensando, meu Deus, eu tenho 10 pessoas aqui na sala de cinema. Essa última terça-feira eu triste. tinha 10 pessoas, pô. Então, será que... Por isso que eu falei na questão de educação, porque também... Também tem um pouco disso, As pessoas claro, precisam, é. de cultura, como você quis Cultura, dizer, é. né? Cultura, assim, é. sentido cultura nesse sentido desse hábito, desse costume de Isso. frequentar uma sala não convencional. Né? Isso. Acredito que é isso. E tem que que- está sendo plantado, talvez, né? Esse é um O povo esforço. tem proposital, preconceito né? com o alternativo, né? Plantado, não, eu acho que eu falei errado. Não é plantado, porque Itabuna já teve 5 cinemas, se eu não me engano, antigamente, Pois é. né? Então isso já foi plantado. Você Aí andava muito desplantaram. naquele Cine Oasis, né? Não, ali era perigoso aquele cinema ali. Ali era pra adulto, tinha um cinema pra adulto aqui. Sim, Oasis, só o nome, Oasis. Tinha pra adulto. medo. É cinema pra adulto ali. Salvador também tinha os cinemas ali no centro. É mesmo? ali, é. E como é que pantomia da porra? Aí tava lá assistindo a coberta subindo e descendo, ó, Japão. Pelo amor de Deus. É onda. Como diria Jotinho, o suco da confusão. É o puro suco da confusão. Mas é isso, velho. É isso. O cinema até padece dessa coisa aí mesmo, né? Caramba. E a gente fica dando murro em ponta de faca. Por exemplo, As Cores da Serpente, quando a gente ganhou o edital... Ó, eu filmei As Cores da Serpente com menos de 30 mil reais. E a gente, na época, o edital de distribuição foi 150 mil para pagar a sala de cinema nessas 6 capitais que eu falei aqui anteriormente. Então foi assim, um evento completamente fora da curva, né? Porque era um documentário. É interessante no início que a Alisson falou uma coisa assim, mas o documentário é cinema. O documentário é cinema. É sétima arte também, né? Ele só é uma linguagem diferente. Há, inclusive, uma discussão de que não há filmes documentários, porque não há cinema sobre verdade. Tudo é ficção. No Agora... momento que você abre uma câmera, você está transformando a realidade. Ainda que aquilo que esteja diante da câmera seja o real, mas o olhar do diretor é uma intervenção sobre o real, portanto, já não é mais a realidade. Sim. Percebe? Sim. Então, assim, essa discussão documentário, ficção, é uma discussão, inclusive, na academia, ultrapassada. A gente que ainda usa, né? A gente do fazer do dia a dia, a gente ainda usa, separa, a indústria separa, mas na academia não tem muita diferença. Tudo é ficção. Todos os filmes são filmes ficcionais. Alguns que buscam retratar uma ideia de real e de verdade, e outros que trabalham com a ferramenta do ficto, da matéria fictícia, né? da criação fictícia. Mas, por exemplo, quando a gente fez As Cores da Serpente, que é um documentário, né? Um olhar de um brasileiro sobre uma realidade angolana, mas é um documentário, é uma tentativa de mostrar aquela realidade, né? Aí teve muita resistência, porque é um filme documentário nas salas de cinema. Você vai na sala de cinema em Salvador, aqui em Itabuna, no shopping, você não vai ver documentário. Dificilmente. Você vai ver filme de ficção. Verdade. mesmo. É difícil você ver um filme documentário. E aí, quando o filme foi para a sala de cinema, então, porra, mas um documentário? Eu vou para o cinema assistir um documentário de Angola? O que tem a ver com isso, meu irmão? Os caras Que viagem é essa? Tem uns amigos meus lá do Rio, que eu morei um tempo no Rio, e o filme foi pro Rio. Aí eu fui também, né, junto com o filme, e chegou lá uns brother meus e falaram, velho,
Porra, meu irmão, mas que tu quer me convencer que eu vou ver um filme de Angola, de uns grafiteiros lá, que viagem é essa? Mas o que o cara não percebe é que Angola e esses grafiteiros também são parte da gente, né? Com certeza. Sim. São parte desse caldo cultural que é o Brasil, né? Angola também faz parte disso. A Bahia, sobretudo, tem uma relação muito forte, né? Aí entra a questão da educação, né? E é onde a gente A assiste, questão Juca? Esse documentário. Ele tá na internet já. E se botar as coisas da serpente no YouTube... As cores da serpente, ó, galera. Serpente, joga aí. No Ô, YouTube Juca, você vai ver. aproveitando esse gancho aí, eu queria saber o seguinte: quando você estava gravando esse documentário, você, aquela pergunta, né, Fago? Passou algum perrengue, assim, que você falou, rapaz, Total, né, velho? Imagina. se Com filmar 30 mil reais já é um perrengue. Na verdade, Nuno gosta de saber do perrengue. minha pergunta perrengue. Eu só passei perrengue na minha vida de cinema. perrengue, eu quis dizer o seguinte: você passa uma situação inusitada enquanto estava gravando? Lá? Rapaz, algumas Lá ou situações. não? A gente Que você, assim, que marcou você? A Serra da Leba, que é esse lugar onde a gente gravou, ela fica num lugar onde há uma comunidade tradicional. Sim. Uma etnia, um agrupamento de um grupo etnolinguístico de Angola tradicional. Sim. E tal, que são os mucubais, né? Os povos mucubais. Que para você adentrar esse território, você precisa de autorização de uma autoridade tradicional. Uma Sim. espécie de... Eu vou fazer uma... Cacique. um xamã, vamos dizer assim, um cacique, né? Daquele agrupamento. E a gente precisou, na verdade... Deliberar. Ele fez um ritual pra gente entrar no lugar. Então, você não foi um perrengue, mas foi uma Sim. situação inusitada. Eu nunca tinha Sim. passado por isso, né? A gente foi... A equipe Mas era... eles tinham algum utensílio, alguma arma, alguma coisa? Não, E os índios eles estão lá com os tacapes, um negócio que eu não gosto. Tipo uma flecha de matar Negócio de brasileiro. índio fazer coisa comigo, indígena, desculpa. Aí eu não vou não, com Não, a tacape, gente zarabatana, olha. A peste que vai, eu vou não. Quando a gente ia filmar lá, o próprio angolano que levou a gente, né? Tinha uma galera, né? Os grafiteiros, os artistas, ele falou, velho, a gente vai ter que, pra filmar, tem que pedir a benção lá, tem que pedir a autorização. Aí eu falei, não, beleza, mas como é a autorização? Não. Tem que, inclusive, levar uns presentes. A gente levou cerveja, levou refrigerante, caixa de refrigerante, levou umas coisas para agradar Sim. eles chamam de soba. Soba é um nome angolano para autoridade tradicional. Soba. Para agradar o soba. Soba igual cacique. Soba é quase cacique. Quase cacique. E a gente fez aí a ritual. Aí vocês levaram o quê? Cerveja? A gente levou, acho que foi uma caixa de cerveja, uma caixa de refrigerante, 2 galinhas, eu não lembro exatamente. Ixi, já sobraram 29 mil reais. Aí já tô fazendo a conta, meu jeito. A conta, Já tô exatamente. fazendo... 29.950. E aí o cara falou, não, agora vocês podem filmar. Uma parte do ritual eu coloquei no filme. Ah, massa. Eu peguei, que eu filmei, né? Porque na hora que eu perguntei, pode filmar o ritual? Aí ele falou, não, pode, já está tudo autorizado. E aí eu fiz câmera, eu fui o diretor, eu fui o Sim. roteirista, depois eu montei o filme também quando eu voltei pro Brasil. Então, eu fiz Exército de um cara, homem quase Você usou só. que equipamento, Juca? Uma 5D na época. 5D, famosa filme 5D. Guerreira, viu? Guerreirinha. Mark 1, Mark 2. Mark II. Ah. Uma 50mm e uma 28mm. Você e mais quantos, cabeça? Eu, uma produtora brasileira, um assistente de câmera angolano e mais outro angolano com outra câmera. 5D também. Não, a dele era acho que era uma 7D. 7D, né? Ou era uma 6D. Na mão, o tripé. Tudo na mão. Tudo na e tripé, mão. né? Não tinha negócio de steadicam, Sim. gimbal, Oi, não nada tá disso. tremendo não, viu? Tá bom. Mas você vai ver o filme dar umas tremidas. Japão já tá assistindo. Você vai ver que dá umas tremidas aí. Assim, mas bem pouco, bem pouco. Faz parte da estética. É porque não tava de ressaca no Tava, dia. não. Filmando de dentro do carro, bicho. Se tiver tremendo é porque ele tava com medo do soba. Do Soba. Mas assim, experiência surreal, né? Surreal, Assim, velho. Filmar em outro país, assim, é doido, né? Como é que chama aquele passinho que faz o passinho do ganso, é? Como é o passinho pra... É o que o passinho pra poder não tremer a câmera. Ah, é que um. você faz, você tá fazendo. Mas eu não botei Você nome não faz, nesse o passeio passo. do não. faz mesmo, ele bota a perna, levanta a perna pro lado. tem toda uma... É porque eu desloco só isso aqui. Eu prendo É a uma respiração. técnica. É? Quando eu tô filmando, eu seguro a respiração e vou ali. Ó. Aí eu fico tentando pra dar uma... Eu, como não consegui dar passos com a câmera, então eu dou arregando as pernas, vou logo dizer E aí aqui. vai, eu vou fazer. Eu só movo o quadril para fazer o movimento. Pra mim é né? mais fácil. Mas tem Cada um outros- tem sua técnica. Cada um né, tem sua velho? técnica, mas do jeito que eu tô aqui roliço pelo meio aqui, meu irmão. Eu tô achando... É capaz de rolar, né? Vai rolar, vai rolar. Ô, Juca, você falou aí da experiência de filmar em outro país. Eu falo aqui sempre que quando a gente muda de ambiente, nossa criatividade parece que recebe um plus, sabe? A Recebe. flora, né? E tal. Inclusive, falando com o Zé, essa coisa de querer mudar. Eu quero mudar o meu ambiente, eu quero mudar o meu... Já para isso mesmo.
E estava até falando também que eu vou mais para a área de gastronomia agora, Sim. para tentar me libertar muito mais dessa coisa de fazer Criar, sempre, de criar. inventar, né? É. E você voltando, também tem esse boom de Tem, criatividade, tem né? Porque total. você faz uma higiene de criatividade. Você faz Oxigena a mente, né? As imagens, né? Tudo, porque eu acho que filmar, vocês sabem disso, vocês dois filmam, nosso amigo aqui também, é repertório de imagem, né? Então, é um filme que você viu, uma revista que você folheou, um filme do outro amigo, uma novela que você viu, um quadro, você vai no museu, lá não sei aonde, aí você vê uma obra lá sei lá, da Tarsila do Amaral. Você vê um enquadramento diferente, tá, aí, tudo aquilo, aí tem hora que aquilo vem na tua cabeça, naturalmente, que é repertório de imagem, repertório imagético, né? Como a gente chama. Então, assim, quando eu voltei de Angola, eu voltei com a cabeça assim a mil, né? Porque aí eu fiquei vendo Luanda e comparando com Salvador, eu sou de Salvador, então fazendo aquelas comparações, aquela coisa da diáspora, vendo como as pessoas de Salvador são parecidas com as de Luanda, como as imagens de Luanda se parecem com Salvador, como as cidades são... Os sons. Os sons, né? A As paisagem cores. sonora é muito parecida, né? As cores, o povo. Quando eu volto de Angola, eu fico um tempo em Salvador e vou parar no Acre. Olha Rapaz. só. Bicho, o cara Eu anda, acho que viu, velho? provavelmente eu sou o único que já sentou aqui e conheceu o Acre. Velho. Eu acredito que sim, velho. também. Eu acredito. O Acre, acredito. O Acre é barril, né, velho? Pode falar a palavra? Pode? O Acre é do Pode caralho. falar. É pra massa, adulto, né, né? velho? Mais incríveis que eu conheci na minha vida. É velho. mesmo, Juca? Essa pulseira eu ganhei lá. Que massa. De um cacique lá. Ah, sim, é indígena e tal. Runicuim. Massa. Etnia. Aí eu voltei, fiquei umas semanas em Salvador e fui pro Acre. Fui fazer um filme lá também, né? Mas dessa vez como assistente de direção de um diretor acreano que eu conheci, e ele me convidou. E o filme, o nome do filme é Mauani, O Silêncio de Maria. Sim. Também já foi lançado, ganhou edital também, ele ganhou. É o primeiro filme acreano, assim, dirigido por Tá um no acreano. YouTube também. Eu não sei se tá, mas Não, pesquisa deve estar. Porque Sim. já tem um tempo, né? Sim. Eu fui pro Acre em 2016. Sim. Foi quando eu Fala voltei o de nome Luanda. aí. Mauani, O Silêncio de Maria. Mauani, Era O Silêncio de uma Maria. série de TV e depois ele ia cortar e fazer um longa, né? Que massa. Não sei se ele fez o longa, mas a série foi feita. E aí eu fiquei um ano no Acre. Fiquei um ano. Quais são as coisas assim que Cultura, né? você achou massa? Porque assim, eu acho de mau gosto falar que o Acre é longe e tal. E que o Acre existe. E que o Acre Será que existe. o Acre existe? Mas por quê? Velho, eu fico chateado. Até com a galera de Salvador. A galera, você é do interior, é? Tem um teaser. Aí eu Tem um falo. teaser aí, né? Tem. Eu falo assim, ó. Você conhece as fronteiras da Bahia. Tudo que passa dessa linha já está dentro do estado, já é interior. Porque o interior que a galera lá fala é como se você fosse... Tem um ar de pejoratividade, entendeu? Sim, o preconceito, né? É. Aí eu falo, tudo que tá dentro da Bahia tá no interior da Bahia. Eu fico brincando com isso. E a questão do Acre é a mesma coisa, porque tá longe de quem? Quem fala? Quem é que tá falando que tá longe? Porque para o acreano, ele também pode dizer que o baiano é longe, que o carioca tá longe também, A sacou? galera gosta de sacanear todo mundo. Aí eu falo, não, peraí, pô, isso aqui tá errado, não é assim não. Não, e o Acre é mais perto dos Estados Unidos do que daqui, né? Lá vem. Mas o Então, Acre é interessante, cara, por várias razões, assim. Para mim, o que mais me interessou é justamente essa coisa de ter uma latinidade que a gente não tem, por exemplo, aqui nessa costa atlântica. Né? Imagina, o Acre ele faz fronteira com a Bolívia sim. e faz fronteira com o Peru. A tríplice fronteira ali, Brasil, Bolívia e Peru. Então, eles têm uma latinidade que, por exemplo, aqui na Bahia eu não vejo. Essa coisa de ter uma relação com os povos indígenas mais tradicionais, Sim. de ter uma relação com a própria ideia de América Latina, de ter uma relação com a língua hispânica, né? A língua espanhola. Eles têm uma proximidade maior, né? Por conta da ter influência, né? da fronteira, da influência. Eles Que têm massa, uma velho. vivência assim de povos indígenas também muito forte. A questão da ayahuasca também é muito forte lá. Então, Passou por essa experiência? passei por essa experiência lá, né? Como é, Juca? Rapaz, é interessante porque às vezes as pessoas sempre me perguntam isso. Porque muitos amigos, pessoas que eu conheço, tomaram ayahuasca, né? Aqui, em centros de... É diferente. É diferente. Eu nunca tomei em centros, união vegetal, É o que barquinha, isso, velho? essas Me coisas, né? Desculpa a ignorância. É o que, ayahuasca? Ayahuasca é uma folha que você mistura, é um preparo, né, de um chá que você mistura uma folha com cipó e dessa mistura você faz um preparo que é uma espécie de, como é que eu vou dizer?
é um trabalho de cura espiritual e mental, de certa maneira, né? Você acessa interior, lugares de sua mente que você, na sobriedade, Você não acessaria. Você não acessaria. E aqui você tem isso em centros espíritas, em União do Vegetal. Não sabia que centros espíritas também faziam. Não sei se é centro espírita o nome, tá? Eu posso estar... tá. Espiritualista, né? União sim. do Vegetal, UDV. Aí Entendi. E eles fazem em cerimônias e rituais. Lá eu tomei com os indígenas. Mas a receita é a mesma? A mesma. Daqui É a para mesma, lá? é. E é Inclusive, diferente eles por que será aí? Diferente é o momento, né? A ritualística Entendi, é diferente. entendi. A Eu tomei- atmosfera que é... Isso. Eu tomei com os indígenas, preparado por eles. Aqui, geralmente, você toma por uma pessoa que não é indígena. Sim. Que traz, que compra. Depois dessa experiência, realmente a pessoa vira algumas chaves da sua vida? Vira você... chaves, vira. Você- E não é essa coisa de... Eu, por exemplo, não tive essa miragem, né? Que eles chamam da miração. Lá chamam de miração, né? Que você toma e você tem uma viagem meio alucinógena. Eu tive algumas coisas nesse sentido, mas... Consciente. Consciente sempre, mas a minha viagem maior foi essa coisa de sair de lá diferente. Você não volta depois dessa experiência uma mesma pessoa. Né? Assim como você, quando você atravessa o Atlântico, que você vai para a África, sobretudo um brasileiro, um baiano, você não volta a mesma pessoa. Você volta completamente transformado. Diferente. Se você passar 2 dias, você volta diferente. Né? Então, ir para o Acre também teve esse componente aí na minha trajetória sensitiva, né? De criador também de imagem, né? Assim, Você é que signo, Ju? Eu sou pisciano. São os melhores. Eu também sou. também é pisciano? Vai fazer aniversário quando? Aí, ó, 14 de março. Eu sou 27 de fevereiro. Aí, Rapaz, Você é o primeiro decanato que chama Eu tô fora já dessa turma aí. você... Eu tô 29 de março, ariano. 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 Ariano também é da ação, né? Da guerra, né? Que é interessante também para quem cria. É bom também. É bom né? também. Minha O mulher pisciano é que muito entende- criativo, velho. Minha mulher, a Aline, é que ela é das astrologias. É? Ela que entende isso. Entende os Retorno de ascendentes, Saturno. Eu sou Mercúrio virginiano. retrógrado. Aí entende muito... É muito detalhe mesmo, né? Tem o sol, tem números. Tem a não sei o lua, quê, não sei o quê. Eu sei Eu que eu sou sou pisciano. virginiano, né? O signo que julga. O mais racional também, coisa da racionalidade, mas é interessante. Esse já Eu lembrei da cadeira aqui agora. Posso falar da cadeira aqui? Pode falar. Esse daqui foi comprar uma cadeira na mão do de lá. Sim. Aí o de lá, aí o daqui falou, você vende? O outro falou, vendo. Aí o daqui falou, rapaz, Aí. como é que eu vou pegar essa cadeira lá, velho? é Pra que eu vou passar, subir na subir escada? lá em casa, passar com essa cadeira. Aí o daqui responde, como você vai subir? Eu não sei, eu sei que eu tô lhe vendendo. Como você vai fazer? Aí ontem ele botou no grupo a cadeira. Eu sentei naquela cadeira, viu? Já deu vontade de dar uma canetada em um bocado de coisa, viu? Eita, cadeira de Gugu. Cadeira inspiradora. Rapaz, o prefeito sentou na cadeira. Pode falar. Pode. O prefeito sentou nessa cadeira porque essa cadeira ela estava locada, né? Num espaço. E aí ele durante Era o período- a cadeira do presidente. Era a cadeira dele, né? Era. Aí eu sentei na cadeira, peguei uma caneta aqui e falei... Ficou com vontade de vou assinar, começar a assinar alguma coisa um aqui. decreto, um negócio. Massa. Abraço, prefeito Augusto Castro. tá É assistindo isso o aí. podcast. Ju, que aí você falando, essa correlação, né, do acriano, que tem essa consciência, eu não diria local, mas assim, de um pouco mais expandida, de pertencer a vários povos ali que circundam ali onde eles pertencem, com a gente baiano, que não tem essa consciência com a África, né? Que a gente não tem. Então, assim, eu acho que falta a gente buscar essas nossas origens, saber de onde a gente veio, musicalmente, culturalmente, de forma, né, mais geral, assim, porque a gente acaba julgando outras pessoas, culturas, ou desprezando, ou deixando de consumir conteúdos que foram feitos lá. Por pura não sei, Ignorância. Ignorância no sentido mesmo de ignorar. Né? De burrice, eu chamo de... Como é que fala? Mais ignorante que uma porta. É uma coisa assim, sabe? E é tão coloquial e assim, tão coisas que... Por exemplo, as palavras que a gente usa no português, a gente desconhece que são quimbundo, por exemplo. Oriundas todas. Caçula, que a gente fala, né? Que é o filho mais novo. Esse é quimbundo, caçule. Significa filho mais novo de uma família. Rapaz, E aí Tem muita coisa que a gente usa. pode dar vários exemplos aí. Tem muita coisa que a gente usa e por desconhecimento... O próprio samba, né? Quer dizer, o samba é o semba, que é a umbigada, que nasceu em Angola, depois veio para o Brasil. Olha aí.
Então, é falta de É conhecimento. muito mais ignorância. Brasil do que a gente imagina, né? Exatamente. A África é muito mais Brasil, sobretudo essa África luso-portuguesa, né? E aquela coisa luso da costa ali do Benin, né? A Angola, aqueles Sim. países assim que foram colonizados. Você pelo- falou da pulseira que você... No Acre, não foi que você ganhou? Sim, foi. E essa tatuagem aqui é Angola? Aqui é África. Aí. Aí é África, olha aí, Deu no a homenagem E à aqui é África. Angola, é. Aí Angola que ele não Angola eu não pintei, né? Não pintou. Deixei- Destacado, né? deixei E destacado. marcou, né? Marcou. Marcou. Vivi 3 anos lá, mas assim, foi como se fosse 30. Vamos, tá no peito. Tá no peito, é. Tá no Lado peito. esquerdo. Aí tá no meio. Tá no No meio. meio, né? Ele já quer deixar o negócio mais sentimental, né? Tá no skate. Mas o coração fica no meio, né? Não Fica no lado meio, o coração esquerdo, fica no meio. né? O povo fala muita coisa que o coração pensa. O coração não pensa, ele bate, ele pulsa. Ele pulsa, né, Japão? É. Mas é isso, assim, é uma viagem legal, assim, da gente... Pô, que experiência fantástica, assim. Você contando, a gente fica com vontade de estar lá, sabia? E de viver isso também, porque... Experiência, né? Porra, imagine, velho. E você... Tudo bem, foi para trabalhar e tal, mas você podendo colaborar na reconstrução de um país, de qualquer modo que seja, você acaba esquecendo até as questões financeiras e tal. Sim. Você se doa de verdade, né? Você já tá lá e tal. Tanto é que você voltou depois, Voltei né? depois algumas vezes, né? E a última vez que eu fui lá foi para fazer um projeto com grafite. Depois desse filme, Sim. a gente conseguiu um edital do governo do estado para uma edital de mobilidade artística. A gente levou grafiteiros de Salvador para Pra pintar lá. nesse mural. Ó, que massa. Isso decorreu em outro projeto audiovisual, mas aí não foi para frente, né? A gente filmou tudo e esse material não foi montado, por falta de grana, e tá aí Sim. nos HDs aí. Aguardado em algum Aguardado lugar. aí. Algum Esperando editor a tá hora olhando certa, essa né? pasta lá. Tá lá. Bruto, Material Angola. bruto. É material bruto, tá lá. Mas eu voltei lá, foi a última vez que eu fui, né? Mas tem uma vontade de voltar danada, assim. Imagina. Saudade danada. Mas já teve algum convite depois? Assim? Tive, mas aí não Um rolou. homem com essa tatuagem aí não precisa de convite, não, cara. Não precisa nem passar Chega foto. já assim, ó. Agora eu tenho uma dúvida aqui. Fala, Japão. Falando, assim, das dificuldades operacionais, né? Falando de produtos do audiovisual, falando de produtos para a TV, para o cinema. Sim. Então, hoje, a gente conheceu muito novela. Quem não assistiu novela, né? Então, novela, série ou um cinema, um longa-metragem? Me diga aí, assim, dentro da sua experiência, qual é a coisa que você não faria? Não faria? Não faria. Fala assim, pô, isso aqui eu não gostaria, não. É, assim, a gente não pode dizer não faria, né? A gente que trabalha... Mas que causa, assim, Publicidade eu nunca fiz. Sim. E pretendo não boa. fazer. Já recebi alguns convites para fazer. Quando eu estava mais envolvido com cinema, assim, fui convidado para fazer. Não era grande coisa também, mas eu nunca fiz. Pretendo não fazer, mas se um dia apertar aí para pagar o leite da criança, a gente vai fazer. É. Mas nunca fiz novela, né? Você falou websérie, né? Série. Eu já fiz essa série. Dessas séries, assim, que passa temporadas, não tenho anos. nenhuma restrição, assim. Obviamente que eu prefiro o cinema, né? Sim, É. prefiro cinema e tal. O cinemão mesmo, sabe? Assim, a gente trabalhar com uma câmera só e fazer tudo ali. Fazer tudo. Os planos e decupar tudo bonitinho e tal, né? Eu gosto. Mas, se precisar, né? Tanto é que eu nem pensava em voltar pro jornalismo, né? Assim, quando eu entrei pro cinema, eu falei, não vou mais voltar e tal. Mas aí, a vida... A vida que a vida determina. a gente não né? tem determina, a gente não tem Tinha o muita... controle de tudo, O né? cara Tem chegou controle de de tudo. Angola, partiu para Salvador, depois foi pro Acre. Então, E agora eu tô em Itabu, né? Itabu. É aleatório. Itabuna é o Acre de Salvador. Ô, Juca, você tem uma vasta experiência com cinema, com jornalismo, apesar de que eu sei que a maioria dos piscianos acham que preferem não falar muito de si. Não sei se você é eu assim, sou também assim, um de pouco ficar tímido. assim, não é tanta coisa assim e tal. Mas fala um pouco assim, zona de conforto. Por exemplo, você acabou de falar sobre não fiz publicidade, não fiz tal coisa, não fiz isso, fiz isso. Essa questão de sair da zona de conforto incomoda muito ou você iria de boa? Porque tem coisas naquela área que a gente não domina, né? Tipo Domina. assim,
É de boa para É de você? boa, assim, sairia da zona de conforto e tal, mas a questão da publicidade é justamente isso. É uma linguagem que eu não conheço muito, portanto não domino, não me sentiria confortável para fazer. E, ao mesmo tempo, ela vai de encontro a algumas coisas que eu acredito, né? A publicidade é o má influencer da contemporaneidade. É a coisa de não gostar mesmo, achar que isso não é uma coisa bacana Eu assim, sei. de fazer. É, De ter meu nome atrelado, Sim. por exemplo, entendeu? sim. É porque eu falo muito dessa questão da zona de conforto também, porque, por exemplo, eu tenho essa dificuldade de quando eu percebo, eu já passei muito tempo na zona de conforto. Tipo assim, eu vim perceber agora uma zona de conforto que uma questão que me incomoda, sei lá, 3 anos. Então, eu tenho essa dificuldade. Por isso a minha... Acho que isso rola também um pouco, né? De você se acomodou ali, fica naquela coisa. Fica ali, tá legal. Tá dando certo, vamos manter ali o... Só que a questão da criatividade vai querendo que você faça outras coisas e você continua fazendo aquela coisinha ali básica e tal. E isso me incomoda bastante, só que eu não consigo agir quando me incomoda. Eu falo, não, isso aqui vai passar, tá massa aqui e tal. Vamos nessa, tá dando certo. Vamos nessa, tá dando certo. Tocar no barco. E com toda essa bagagem que você tem alguma coisa que você... Fora a questão acadêmica, que a gente nunca para, né? Tem alguma coisa que você pretende acrescentar nessa sua trajetória que você ainda não acrescentou? Tem, com certeza. Um longa de ficção. Longa de ficção. É o meu desejo, eu tenho um longa... Já tem roteiro aí? Tem um roteiro pronto, já tem uns 5 anos. Porra! Tentei aí o edital, não consegui e tal. Mas é um desejo, assim, né? De fazer, né? Eu tenho um longa doc, né? Que é o Escolha da Serpente, mas um longa de ficção seria, assim... Um sonho, né? Um filme para colocar tudo ali que a gente acumulou ao longo desse tempo de experiência aí, de repertório de imagem, jogar assim com toda a liberdade, fazer um filme com liberdade criativa, né? Artística, juntar uma galera bacana, um filme também pequeno, nada de fazer um filme grande, com uma equipe grande, mas um filme ali com 20, 30 pessoas no máximo, né? Você tem um controle ali da obra, pessoas que você conhece, que já trabalharam. Então, um longa de ficção... Flui melhor, né, Juca? Um longa de ficção é uma coisa que eu ainda tenho vontade de fazer. Quem sabe fazer aqui no sul da Bahia. Fechar com chave de ouro, né? Esses roteiros você cria... Você vai criando, independente de como eles vão ser realizados, você vai... Então, na gaveta a gente vai escrevendo vai lá, escrevendo, né? Um monte de coisa doida lá. E como é esse processo? Tipo assim, você hoje acordou com uma ideia lá, ligou o computador... Eu sou bem disciplinado, né? Eu, por exemplo, se eu for fazer uma coisa, eu acordo cedo, sento ali no computador e disciplina mesmo, como se fosse um... Eu não sou assim não, Zé. Interessante. Mas eu sou... Aí, voltando à coisa do signo, eu tenho um ascendente em virgem. Então deve ser... Tem essa coisa também do virginiano ali, né? Deve ser o virginiano, que é a parte de peixe, negão. Ele também julga, aí né? eu sou caótico, pisciano, mas também tem uma coisa, tipo, se liga aí, senão você não vai conseguir fazer. Aí eu vou na disciplina, aí eu consigo. Então, por exemplo, esse roteiro de longa, que se chama-se A Mulher de Dentro, é um projeto longa de ficção, eu escrevi durante 1 ano. Lá em Lençóis, tocando um projeto lá o Cineclube Fruto do Mato, que é um cineclube que a gente fazia em Lençóis. Trabalhava nele, mas todas as manhãs eu acordava assim, religiosamente ali 6 horas da manhã e escrevia até umas 10, 11. Mas você escrevia as ideias que vinham no dia anterior, no dia anterior, que vinha na hora. Ou não vinha nenhuma ideia, você às vezes não vinha nada, eu só ficava olhando, relendo as coisas, mas me forçava a estar no computador religiosamente, como se fosse um ofício. Entendi. Como se fosse um operário que vai ali para o seu canteiro de obra. Até quando você relê, vem outras coisas, Aí quando não tinha nada, eu ia ver um filme, que era uma estética que eu queria trazer para minha obra. Ou então li um conto que eu queria... Aí sempre via um insightzinho, via uma coisa. Um roteiro desse pode naturalmente se tornar um livro, né, Juca? Pode se tornar um livro, Um roteiro já de que ficção. é mais barato literatura do que cinema. Mas se virar o filme, pode virar livro também, Pode né? virar livro também. Ou pode virar livro e depois virar o filme. Tem tantos filmes aí que saíram do livro, né? Exatamente. Ou vice-versa. Vice-versa. Exatamente. Dizem que as grandes obras de cinema foram obras livros, literárias antes. Só que aí tem um ponto aí, viu? Quando você lê um livro, você coloca as imagens de acordo com a sua bagagem, né, cultural, imagética, a sua própria. E quando você vê um filme, essa bagagem ela é pouco utilizada. Você tá no audiovisual ali, você tá se completando. O filme entrega quase tudo, entrega né? Quase tudo. E o texto literário você imagina muito mais do que está ali escrito, né? Então esse fenômeno do que é bom e do que é ruim, ele também
Tem esse limiar, né? Tipo, você lê o livro, tem gente que fala, li o livro, mas não foi tão bom o filme. Claro, porque Porque o livro, você carrega tudo que você carregou de bagagem ali, você faz uma outra obra, né? Exatamente. Você tá lendo ali, mas é uma outra coisa. O cinema, ele é limitado em relação à Sim. literatura, né? A gente tem que reconhecer isso. Assim, a linguagem Exato. audiovisual, ela, em relação ao texto literário, ela é menor, né? Ela é menor. Ela é menor, não tenho dúvida disso. Claro, é outro regime, como a gente chama de regime semiótico, né? É uma Sim. outra coisa. Aham. Mas, em relação a isso, ela entrega muito menos, né? Quer dizer, porque ela já você tá vendo ali, né? É. E o cara, quando imagina, é uma outra coisa. Não tem limite Não tem também. limite. Não tem tempo. Não tem tempo, não tem limite. É A atemporal. literatura é foda, né? Aproveitar você aqui para que, se você acredita que você tenha assistido o Auto da Compadecida Sim. 2, né? E aí, Não, o 2 eu não vi ainda. O 2 não viu ainda. Eu vi o primeiro, né? O primeirão eu já lá. ia pedir um resumo que eu também não assisti, não, Zé. Velho, eu tô com uma Não dá bebê, spoiler, não, uma que vai bebezinha de 9 meses. Então, assim, A minha vai fazer um mês. aí, você sabe, você tá passando aí, você sabe. Barril o que é. dobrar. Então, assim, eu não vou ao cinema. Como é que vai ao cinema? Porque Né, só foi um de cada vez, né? Minha mulher fica me esperando, É. ficou com a bebê, não dá pra entrar com a bebê. Então, e quando ela tava grávida, também a gente acabou na correria e não foi. Mas tem um tempão que eu não vou no cinema, né? Mas você já deve ter lido algumas críticas. Vi algumas né? coisas. Então. A obra, ela dispensa comentários, né? Ariano das Suassuna, grandes né? obras da literatura brasileira, né? Então, o autor também dispensa. Uhum. Mas a adaptação, assim, a primeira é muito boa, né? Então, assim, dificilmente... Os caras iam errar, né? Na segunda. Então... É. Eu vi que tem uma fotografia incrível, com luzes mais suaves, assim, menos duras e tal. Eu consegui ver alguma coisa nesse sentido. E acredito também que só não ouvi, assim, o mesmo boom do primeiro. E nem precisa também, porque, assim... porque é outra coisa. É outra coisa. E naquela época... O que o público consumia, o que tinha consumido até ali era muito pouco. Hoje tem um repertório maior, você consegue comparar, está satisfeito mais ou menos com aquelas coisas diante do repertório de filmes que você já assiste. Mas marcar para ir com vocês aí, então. Bora. Vamos assistir. Você paga meu ingresso? Pago. Paga mesmo? Paga meia, né? Paga Meia. Terça-feira eu tenho um desconto aqui. Eu também. Eu sou cliente Vivo tem desconto. Tem, né? o Bradesco também tem. Vixe, tá pagando o Bradesco que a Vivo já... Vixe, o Bradesco não tá pagando nada, não, velho. Então tem que pagar ainda. Foi igual a história do energético. Ah, foi. Porque Nuno já pegou, já botou o rótulo do energético na frente da câmera. Eu falei, "Ei, esse cara tá pagando merchan aí?" Ele, não, vira. Juca, pra gente finalizar, Nossa. como você vê assim, o futuro do audiovisual? Vou falar na Bahia, assim, como é que você enxerga esse futuro aliando isso à inteligência artificial, às produções jornalísticas que também estão usando um pouco de inteligência artificial para produzir os textos, enfim. Como você vê esse futuro e qual o limite das coisas, assim, para o jornalismo, já que você hoje está no jornalismo, está com o pé no jornalismo, qual é o limite, assim, inteligência artificial, jornalismo e futuro, assim? Pergunta difícil pra caralho de responder. Por que é difícil? Eu sei porque é difícil. Porque às vezes o jornalista não quer entregar o ouro, né? Tipo assim. Porque assim, é interessante. Mas não precisa entregar. Que você está perguntando, mas assim, a coisa da inteligência artificial, né? É uma coisa que se fala muito e já estão fazendo filmes, né? Estão fazendo filmes. Baseado, né? Fazendo atores e cenários, quer dizer, Isso é uma loucura isso, é um né? comercial aí com 100% inteligente. É uma transformação assim inédita, né? Na história da linguagem imprevisível, né? Acho que ninguém nunca nem imaginou isso lá no século XIX, quando o cinema foi inventado lá na França, né? Mas eu acho assim que é inevitável e incontornável. Acho que é muito maior do que a gente. Tem coisas que são muito maiores do que... As linguagens são maiores que a gente. A rede social, a internet, o digital, ele veio. Ou a gente se adapta ou a gente fica saudosista, retrô. Meu Deus. Na meu época era melhor. Eu conheço vários diretores de cinema 35 milímetros. Que película, meu irmão? Beleza, passou a época da película. Agora... Nem digital tá falando mais ainda de 5 dedos. Não se fala nem mais nisso. Se fala de filmar em celular e agora com inteligência artificial... Eu acho que é inevitável. Se é bom ou ruim, só o tempo dirá. Os historiadores que estudam linguagem, cultura, memória cultural, que vão dizer, né? Eu sou a favor de fazer. Se eu pudesse, fazia também um filme
inteligência artificial. Se eu soubesse operar esses negócios aí, eu faria, de boa. Assim, criaria, pegava uma história minha lá na gaveta e... A gente não consegue mais... Agora, o jornalismo é perigoso, né? Quer dizer, porque o jornalismo, ainda que... a gente estava falando da coisa do documentário, né? O jornalismo, ainda que ele seja um olhar sobre a realidade, ou uma tentativa, uma vontade de registrar a realidade, a gente sabe que todo olhar para a realidade, ele é parcial. Quer dizer, a matéria do que um repórter vai para a rua fazer é sempre o olhar daquele repórter. E o olhar daquele repórter é atravessado pela formação dele, cultural, pela raça dele, pela etnia dele, pela classe social dele, pelas vivências culturais, antropológicas, afetivas, emocionais. Quer dizer, ele não é um cara neutro que está dando uma notícia. Sei lá, um repórter vai cobrir a enchente que teve aqui em 2021. Se ele foi vítima da enchente, ou a família dele foi vítima, ele vai ter um olhar completamente de um repórter que vem de São Paulo fazer a enchente. Vocês não concordam? Sim, verdade. Sim. Então, eu não posso dizer que aquilo que está sendo colocado na televisão é a realidade tal qual ela existe, tal qual ela é para todo mundo. Né? Então, nesse sentido, que o jornalismo é uma espécie de esforço de real, tentativa de mostrar a realidade, se você coloca um equipamento, um dispositivo, um aparato tecnológico a serviço da invenção e coloca isso dentro do jornalismo, é um perigo grande, né? É um perigo grande, como a gente tem visto aí, né? E principalmente assim, nós seres humanos somos colocados em gavetas no sentido de fulano é capaz disso, a Juca realizou tal coisa, então você vai ganhando estrelinhas conforme você fez mestrado, doutorado e tal. No jornalismo, se mede muito a inteligência, a capacidade do repórter de sintetizar, de organizar os textos. Então, eu fico também pensando nisso. A competência, ela fica sob dúvida ou não, assim, na medida que o repórter, estou dando um exemplo do repórter, mas existem outras áreas que trabalham com texto, que o repórter passa a utilizar demais a inteligência artificial para criar seu off, para criar e tal e tal. Será que a gente, no futuro, não vai ter qualquer pessoa fazendo essa função, se é só pedir? Acho que vai ter. Saber e é inevitável. Pedir, né? E tem que saber pedir, né? Tem que conhecer a linguagem. Né? Você tem que... Eu mesmo, por exemplo, eu nunca usei assim, já tentei umas 2 vezes, foi um desastre, né? Porque eu também não sei eu não sei conversar com ela. Tem os chamados prompt, né? Eu não sei conversar com ela. Se você souber conversar, você Mas eu tenho certeza que um cara de audiovisual que tem metade da minha idade, ele vai saber trabalhar com essa linguagem. Porque aí você não sabe... não vai precisar mais você, sei lá, estudar muito, você, né? Então, eu acredito que, assim como a gente tem que se deixar ir também, se deixar levar, entrar nessa onda... Tem essa galera que faz a contenção, que é do contra, ela também ajuda a pôr um filtro nas coisas, né? Tipo, a fazer o indivíduo que está só indo... Tem um certo controle, né, da situação. Eu acho que é por aí, assim. Agora, assim, para fechar esse assunto, se é o momento de fechar, não sei, mas eu acho que, ainda que a inteligência artificial ela seja capaz de criar tudo isso e seja capaz de ajudar a gente, de ser um acessório, um auxiliar nesse sentido... Eu acho que tem uma dimensão que ela jamais vai alcançar, né? Com certeza. Que a gente tem, o criador de imagem, que é a dimensão do afeto. Sim. Né? Quer dizer, as imagens elas afetam a gente o tempo todo, nós somos afetados por ela, e as imagens que criamos afetam os outros à nossa volta, né? Quer dizer, então eu acho que um computador, uma linguagem artificial, ele não é capaz de criar uma imagem, por exemplo, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, por exemplo, né? Aquela sequência de imagens que o Glauber fez, ou Terra em Transe, quer dizer, eu acho que tem a dimensão do humano ali que eu acho que é inalcançável, né? Só alguém de carne e osso, que sente, que tem afeto, né? Consegue transmitir isso. Consegue transmitir, eu acho. Talvez seja um saudosismo e um romantismo da minha parte. Não, eu acho também que... Porque, assim, tem o outro lado que é a inteligência artificial, ela está todo o tempo sendo treinada por nós ainda, né? Na verdade, quando a gente está... Ela está aprendendo ainda com a gente. Pode ser que ela aprenda, inclusive, com afeto. Pode ser que ela aprenda a fazer uma tatuagem aqui no... E aí fudeu, né? Aí lascou. Lascou. Eu espero não estar vivo pra isso, ver isso. Se a expectativa de vida é 70, tá faltando uns 30 aí pra mim ir embora. 70, 79, né? Por aí. 80. Por aí, né, Zé? 70, a gente tem 30 ainda. Tem um chãozinho, né? Aumentou um pouquinho, agora é 80, 80. É 80, Artrite, artrose. Pressão alta. Pressão alta. Pressão alta. Porra, nem fale. Mas é isso. Então é isso, Zé. E aí?
Levantar voo? Show de bola, levantar voo, vamos decolar, né? Decolar. E hoje eu aprendi demais sobre cinema. E eu também. Rapaz, surreal. E outra, e vai ser difícil trazer alguém desse quilate novamente aqui. Pelo amor de Verdade. Deus, né? Verdade. Vai ser difícil. Com certeza. Agradecer, né, Juca, por ter aceitado, né, Fábio? Aqui Aceitaram, prontamente aceitou, não foi? E Não, quando ele falou, eu falei, não, gente, só se falar. Eu vi aqui, A gente falei, sempre rapaz. troca aí, né? Pô, fez uma imagem, porra, bacana. Ele sempre a gente tá sempre trocando ideia. Foi Tem o maior massa. respeito pelo trabalho do... É massa, o Júnior. trabalho deles é Tem um massa. diferencial na imagem de drone dele. Assim, eu conheço vários pilotos de drone, criadores de... Que eu acho que você não é piloto de drone. Você cria imagens aéreas, é diferente. É diferente, Piloto de é. drone é aquele cara que sobe, mas não tem noção de enquadramento, não tem noção de nada. Eu Ele fazia, não. quer dizer, Ele sim. cria a imagem, quer dizer, ele usa o suporte da imagem aérea para criar uma outra coisa que não só a imagem aérea. É Isso verdade. está na dimensão do afeto. Quer Tá dizer, dentro. o repertório de imagem que ele teve anterior o deu essa capacidade de fazer esse tipo de Imprimir coisa ali que ele faz. na É, mente. Sim. é. Eu- Isso é- não se aprende em escola. Não se aprende. É, Isso é. aprende na vida. Na vida, lendo, né? indo para museu, vendo filme, vendo novela, É verdade. conversando, É o olhar, né? Assistindo, né? É. Tipo, assistindo outras É. pessoas fazerem. Né? Sim. Mas, enfim, bate-papo hoje. Rendeu, não foi, Zé? O negócio Massa, rendeu, que bom, né? velho. que Já bom. fui em Angola, já fui no Acre, já fui na Bahia, no Salvador, né? Na Bahia nós estamos. Nós estamos no mundo, na verdade, Sim, né? sim, Chapada sim. Diamantina. Chapada É, Diamantina. Chapada. Chapada, rapaz, ele Terra fala, boa. só pra fazer um parênteses, Chapada Diamantina é surreal. É surreal. Sem dúvida. É um E pra negócio- você que gosta de fazer imagem Pô, aérea... quando eu estive lá, eu fiquei deslumbrante. encantado. Entardecer, né? É lindo Naquelas demais. cachoeiras ali. Não, não É tem lindo um. demais. Acho que não tem IA pra fazer um negócio daquele ali, não. É lindo, é lindo, é lindo. É lindo. É lindo. É uma experiência maravilhosa. É uma Bahia, uma parte da Bahia E que você realmente... passou 7 anos ali? 7 anos. Conheci bastante Cara, coisa. né, velho? Bom. É tempo, viu? Eu passei 3 dias ali, eu fiquei agoniado que eu rodei tanto. Eu passei uns 3 a 5 dias também. E eu não conheço. É, vou eu- Tem que conhecer, viu, Tem que velho? conhecer Conheça Japão. Japão. Um negócio Se lá puder, assim, na próxima folga, pega o carro, não tá tão longe aqui, às 400 e pouco. é aquilo que você falou. Você chega na Chapada, você sai dali com a mente... Com a mente... Parece que você sai entre transe ali, É. né? Que é um negócio tão gostoso, né? E tão perto da gente, né? Eu passei tanto tempo pra conhecer a E Chapada. nosso, né? É, nosso. nosso. É uma chapada nossa, né? É. Sim. Mas enfim, manda aí, Fagu. É isso, agradecer todo mundo que apoia esse podcast. Tem Japão aí. Muito obrigado, Japão, pela Salve. suas intervenções, sempre muito cirúrgicas. Inclusive, toda terça-feira. Toda terça-feira, 20 horas nesse aqui. mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, Mesmo toda horário. terça, 20 horas. Lembra, galera aí, Zé? Ó, terça-feira, 20 horas. Você que está assistindo esse vídeo aqui, já compartilha, comenta. Nosso encontro aqui, hein? Fagu, Japão, e sempre um convidado trazendo uma experiência aqui pra gente de vida, falando sobre audiovisual, fortalecendo aqui a nossa comunidade. É isso aí. Agradecer ao curso do Zé Drone, Casa Nova e Filmes e a Juca por ter estado aqui. Sim. E eu que agradeço. Na verdade, reitero aqui o agradecimento. Obrigado, Júnior. Obrigado, Alisson. Foi um prazer Valeu. conhecer você aqui. Já conhecia. Conhecer o nosso amigo Japão aí. Foi Japão. massa. Show de bola. Show de Parabéns bola. pela iniciativa aí e vida longa. Valeu. Valeu. Fechou? Uma salva de palmas, né? Salva de palmas. Valeu, galera. Terça, 20 horas, tamo juntão. Qualquer coisa, mesma coisa. Valeu? É nóis. É nóis. Tchau. Valeu.